Hoje é segunda-feira, não é dia de gravar vídeo, mas acabou de sair as especificações do PlayStation 5. Então, vou tirar o GOT do jogo pra ele poder gravar o vídeo. Ai, caralho, que porra é essa? Gravar o vídeo, vamos! Gravar que vídeo? Hoje é segunda, eu não trabalho de Saiu domingo. as especificações do PlayStation. Eu já fiz vídeo ontem, eu não trabalho de domingo e segunda. Não, eles estão pedindo, vai, se troca aí, vamos gravar o vídeo. Eu tô jogando. Já tá gravando, vambora! Fala, galera do Geek, eu sou o GotCos, você tá no Detonando Geek, o primeiro, maior e melhor canal de tecnologia pra games de todo o YouTube. Viu na vinheta, viu no YouTube e também já vai ouvir eu falar que nós vamos falar hoje das especificações que foram supostamente vazadas sobre o novo PlayStation 5, afirmando e reafirmando a cada vídeo que fazemos aqui que poderemos sim ter um anúncio de um novo console, de uma nova geração no próximo ano, em 2019. Apontamentos dos rumores afirmam Ryzen com 8 núcleos. Temos também especificações de GDDR5X ou X, como você queira. Nós vamos abordar essas teorias aqui agora e verificar a viabilidade delas dentro de um console. Será que com todo este poderio suposto que foi informado através de um usuário do Reddit, o PlayStation 5 poderia alcançar os tão sonhados e idealizados 4K 60 FPS e consolidar a nova geração com uma evolução concisa de tudo que é diferente em relação à geração atual? Bom, nós vamos explicar tudo isso agora. Like no vídeo, compartilha também, se inscreve no canal, porque é a segunda vez na semana que eu tô fazendo vídeo fora dos meus dias. E não é porque eu sou um vagabundo, eu trabalho de terça a sábado, porque tem live no sábado. Segunda e domingo seria meu dia de descanso, e ontem teve vídeo sobre o PlayStation, e agora de novo sobre o PlayStation. A Sony tá vendo uma desgraça, minha. Então, começando pelo início, da onde tudo se tomou aí a proporção. Todos esses boatos e rumores está saindo através de um usuário do Reddit, a qual aí informou que a Sony não estaria se disponibilizando na E3 de 2019, porque em evento próprio estaria anunciando o PlayStation 5. Até aí, sem novidade nenhuma, todo mundo pode prever isso ou esperar por isso. Não deixa de ser uma probabilidade o afastamento dela da E3, conclusivamente na chegada de uma nova geração e na expectativa de um PlayStation 5 2019, como muitos apontam, incluindo aqui o canal que crê fielmente que vai sair em 2019 ou ao menos ser anunciado. No entanto, esse usuário aparenta ter informações privilegiadas e por isso que se tomou essa proporção. Ele afirma que o processador implementado dentro do PlayStation 5 é um Ryzen com 8 núcleos computacionais. Um Ryzen com 8 núcleos computacionais equivaleria talvez a um Ryzen 1700 ou 1700X, mas não um 2700 que é de segunda geração. E por que eu estou afirmando isso? Já implementando minha informação além do boato. Por quê? Porque o Ryzen de segunda geração trabalha com o processo de fabricação no FanFET de 12 nanômetros e é uma evolução da primeira geração. Ele apresenta também melhor desenvoltura, cerca de 30% de eficiência performática sobre o 1700 ou 1700X. No entanto, também Simon Pilger, no programador de CPU lá da PlayStation, aquele que nós viemos falando há muito tempo, tem trabalhado no LLVM. O LLVM é um compilador de nível de código para conversar com a CPU. Ele está trabalhando exclusivamente no LLVM da arquitetura Zen primeira geração. Então nós descartamos aqui, ou pelo menos apostamos segundo a teoria, de que seria uma arquitetura Zen com implementação de primeira geração, não de segunda geração também. Mas isso efetivamente não quer dizer que não seja bom. Mas o que equivaleria a esses 8 núcleos computacionais Ryzen dentro da plataforma de console, dentro de uma plataforma PlayStation? Ora as bolas, jogos de mundo aberto, como nós tivemos exemplo agora, de jogos que já estão iniciando uma possível nova geração, como Red Dead Redemption 2, que teve aí uma deficiência de quedas de FPS em relação a várias plataformas, menos a do Xbox One X, que tem um suporte de GPU melhor, conseguiu mais fluidez. Então, neste
nestes casos, o PlayStation 5 com 8 núcleos computacionais poderia impulsionar muito mais poderio para esses jogos que usam muito esforço computacional. Outra coisa também, a gente está numa desenvoltura de games que estão migrando de 32 bits para 64 bits. Isso quer dizer o quê? Que os desenvolvedores estão amplificando as suas tecnologias para usarem melhor os núcleos computacionais em seus jogos e dividir o processamento de carga entre CPU e GPU. Isso é uma tendência tecnológica, já que estamos estagnados nos launchers de 32 bits faz muitos anos no PC. E a migração está acontecendo devagar, mas está acontecendo. Por quê? Porque a maioria dos jogos hoje em dia trabalham com poucos núcleos computacionais. Isso na época que foi lançado o Ryzen em 2017, deu uma margem de vantagem benchmark para a Intel nos comparativos diretos, pois os jogos utilizavam poucos núcleos computacionais e a grande vantagem da arquitetura Zen, que era o aumento de núcleos com o aumento de threads, ou seja, 2 tarefas por núcleo, acaba não efetivando em números de FPS, pelo menos naquele momento. Muita coisa está mudando com a implementação de jogos 64 bits, a expansão do uso de núcleos computacionais de uma CPU pode trazer muito mais utilidade para dentro de um gameplay. E isso favoreceria muito aí uma nova geração, a qual com certeza já está pensando nisso. Uma coisa, se é boa ou não, a gente já sabe, de acordo com as especulações que já fizemos através do LLVM, que sim, vai estar implementado núcleo Zen dentro deste console e provavelmente no próximo Xbox Scarlet também. A tendência de núcleos foi uma quebra de paradigma que a AMD trouxe em 2017 e modificou muito o mercado, trazendo aí quantidades de núcleos num preço de custo-benefício interessante. E isso vai auxiliar bastante a plataforma e vai aumentar o poderio de possibilidades dos jogos, principalmente em mecânicas mais complexas que demandam muito mais uso de CPU do que propriamente de GPU. Outra coisa também que foi especulada a partir desse comentário e não deste comentário em si, é aquela especulação que nós já havíamos trazido de que Navi, próxima arquitetura de GPU da AMD, poderá estar empregada dentro do PlayStation 5. No entanto, é necessário manter os pés no chão. Navi é uma arquitetura de 7 nanômetros e ela poderá sim estar implementada, mas especular que 7 nanômetros viria para um console é um tanto quanto surreal, e eu não estou menosprezando os consoles. Consoles trabalham aí com APUs, ou seja, implementação de CPU e GPU dentro do mesmo chipset. Isso maximiza o número de produção e diminui o custo consideravelmente, atingindo um custo-benefício ideal para essas plataformas. Para utilizar uma fabricação de processo de 7 nanômetros, a PlayStation deveria adotar uma estratégia de arquitetura de hardware onde dividiria de uma vez os chips, ou seja, talvez seria o primeiro console do planeta Terra a ter um chip dedicado para GPU e um chip dedicado para a CPU, coisa que é muito difícil vir a acontecer. Por quê? Porque, como eu disse, o custo aumentaria, custo de produção de 2 componentes a mais o processo produtivo, que também aumenta em 2 variações, e é por isso que o processo de 7 nanômetros não deve vir implementado dentro do PlayStation 5, porque também processadores que possuem APUs, eles têm uma densidade maior, ou seja, a densidade mesmo do tamanho e espaço dele. Ele precisa de maior espaço para alocar os transistores da CPU e também da GPU, e é por isso que o processo de 7 nanômetros é um tanto quanto surreal para a arquitetura de console. 4K 60 vai chegar nesse console, a barreira dos 30 FPS está no fim, a conclusão definitiva aí que um console poderia chegar a 4K 60 poderia estar embutido dentro do PlayStation 5, segundo o usuário do Reddit, sim. No entanto, vamos colocar o pé no chão novamente. Óbvio, é claro, é lógico que vai vir aí a arquitetura Zen, não propriamente um Ryzen vai vir, mas a arquitetura Zen, produtos da arquitetura Zen. O benefício de você aumentar aí a velocidade de clock e expandir a possibilidade de performance do seu processador sem fazer absolutamente nada através do Boost Precision vai ajudar pra caramba, principalmente em jogos, como eu disse, de mundo aberto. No entanto, a gente não sabe exatamente o que está rondando a parte de GPU, quantos núcleos computacionais tem, então é muito cedo ainda para especular que vai vir 4K 60. 4K é o mínimo que tem que vir para comparar e competir aí com o Xbox One X. No entanto, também existe uma vantagem de acordo com as especulações que esse usuário fez, que é o uso de GDDR5X. GDDR5X é o uso da memória GDDR5 evolutiva, ou seja, ela possui maior velocidade de transferência e fluxo de dados, coisa que é primordial em 4K. Aliás, como nós sempre falamos nos vídeos, o Xbox One X atinge toda essa performance que ele consegue atingir, não é só pelos 40 núcleos computacionais, mas e sim pela largura de banda de 326 GB que a memória de 356
16 bits do Xbox One X consegue suprir. Os dados de 4K é muita informação para enviar e receber simultaneamente e é necessário uma largura de banda especial. GDDR5X é uma aposta segura, ela é um pouco mais cara que a GDDR5 e também mais evolutiva e bem mais barata do que a GDDR6 ou HBM. Conclusivamente, seria uma memória de um tanto quanto ideal para um console, um equipamento custo-benefício. Na prática, de acordo com essas especificações, o que nós teríamos com o PlayStation 5 no mercado? Nós teríamos jogos de mundo aberto muito mais performáticos, nós atingiríamos em jogos de FPS sim, 4K nativos, 60 FPS de acordo com talvez essas configurações e também nós teríamos aí maior multitarefas nos consoles. Hoje os consoles trabalham meio que mono, eles executam uma tarefa de cada vez. Você poderia executar múltiplas tarefas, dando possibilidade de vazão para novos aplicativos e jogos com outras imersões também, com essa quantidade de cores embutidos da arquitetura Zen, junto com números de threads. Não podemos esquecer que a cada núcleo Zen, 2 tarefas podem ser executadas simultaneamente, o que quer dizer que seu PlayStation 5, caso venha com essa tecnologia, poderá ir muito além do que, por exemplo, o PlayStation 4 ou PlayStation 4 Pro. De qualquer forma, sim, vai ser uma grande máquina, mas de acordo com as especificações até agora vazadas, diga-se de passagem, não seja talvez aquela coisa tão monstruosa como muitos estão esperando. Alguma coisa que estabeleça um nicho um pouco maior do que o Xbox One X, principalmente pelo uso da CPU, que vai dar aí a grande vantagem se essa confirmação de configuração for verdadeira, mas também não vai tão longe assim. Então nós ainda continuaremos dividindo o cenário de consoles entre 30 e 60 FPS de acordo com essas execuções. E se esse vídeo te explicou tudo que você queria saber sobre o PlayStation 5 até agora, deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha e essa informação, participe dos nossos grupos de PS4 Tech, Nintendo Tech, Xbox One Tech, PC Gamer Tech, links todos na descrição. Eu sou o Gotcose, trabalhando de novo no dia que era pra descansar e até a próxima.